Boa noite, irmãos. Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a todos. Nós também pedimos que vocês continuem orando, mesmo jejuando, se possível, pela recuperação do pastor Osmar. Vocês viram na internet que ele está livre da Covid, segundo o relato do médico, e agora é hora da recuperação, né? E quando a Covid vem, ela derruba mesmo a pessoa, né? Enfraquece, quem já teve sabe. Então nós vamos continuar em oração por ele. Vamos abrir as nossas Bíblias para a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 7. 7 aos Romanos, versículo 15. Vamos ser pacientes um pouco com a leitura, né? Eu creio que a leitura da palavra, ela nos ajuda muito. Se você tem o hábito de ler, de estudar mensagens da Bíblia, você vai realmente saber disto, né? Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Veja só, o apóstolo São Paulo diz: pecado é incredulidade. Veja que ainda tem uma morada dentro de nós, né? Por isso diz o apóstolo São Paulo: não deis lugar ao diabo, né? É que muitos deram lugar ao diabo e passaram a descrer, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você pensa que na sua carne tem coisa boa? Não tem nada. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Você não sente assim? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me empreende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Ele não diz bem-aventurado o homem que eu sou, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti por Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, que prometeu que estaria conosco e está conosco todos os dias. E Tu estás presente aqui nesta noite. A Tua presença é bem-vinda no nosso meio para falar conosco, nos abençoar, abençoar esse povo que está através da internet. Falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Que Deus assim vos abençoe, né? Fosse a gente botar um tema, né? Pare de brincar de igreja, né? Vocês já ouviram isso do irmão Brana? O irmão Brana falando: pare de brincar de igreja, né? Pare de brincar de ser religioso, pare de brincar de ministério. Hoje parece que a coisa virou assim, uma brincadeira, um show, né? E
principalmente entre os evangélicos, né? Dizem que os evangélicos, principalmente os da música, né, gospel, é pior do que os incrédulos, né? Eles são piores. É aquilo que São Paulo falou, que a coisa virou um comércio. O evangelho virou comércio, a música evangélica virou comércio. As pessoas, os cantores viraram astro, né? Antes eram aqueles cantores humildes, né? Hoje são astros, né? Eles não vão numa igreja se não paga o cachê para eles, né? Mesmo pregadores hoje, pregadores aí famosos, né? Ficaram famosos com o evangelho. Jesus entra numa igrejinha pequena e um grande nome de pregador no Brasil hoje não consegue entrar por causa da multidão, né? E Jesus entra e o povo nem percebe. Eles entram, o povo percebe. Jesus é o cantor, né? Jesus é a música, Jesus é a melodia. E ele entra na igreja e a igreja nem percebe ele cantando. Ele canta com aquela pessoa simples, né? Com um coração humilde, e eles não percebem Deus cantando ali. Aí quando o astro entra, ele diz, é Deus, né? Quando eles disseram que era Deus, e ele também não percebeu, ele aceitou aquela glória, que foi o rei Herodes, um anjo do céu veio e feriu ele. Tiveram que tirar imediatamente dali, porque os bichos já estavam comendo, né? E o mundo hoje está desse jeito, né? Eu gosto demais dessas palavras do apóstolo São Paulo, e se vocês puderem ler essa carta aos Romanos, ela é muito importante, né? Carta aos Romanos é uma das... Nós temos a carta aos Hebreus, mas é uma das cartas mais importantes do apóstolo São Paulo, que Técio escreveu, né? Porque não foi Paulo que escreveu, quem escreveu foi Técio. Técio era o escriba, né? O escritor de Paulo. E ele tratando ali com judeus, né? Você vê a sabedoria, a inspiração que ele tinha, a direção. Era um profeta mesmo, né? Deus tinha que escolher ele mesmo para enfrentar aqueles rabinos, aqueles sacerdotes. Não podia ser outro, né? Tinha que ser um do meio deles. Paulo disse que ele era fariseu dos fariseus, então tinha que ser um do meio deles. Deus sempre tira um do meio. Deus tira aquele homem, usa ele. Agora, quando nós falamos da igreja, nós lembramos de Israel. Quando nós vemos a condição da igreja, nós voltamos ao Antigo Testamento e vemos a condição do povo judeu. Você vê a igreja rebelde, a igreja mundana, a igreja idólatra, a igreja feiticeira, né? Porque as pessoas nem percebem hoje a feitiçaria dentro da igreja. Às vezes não, tem feitiçaria dentro da igreja. E as pessoas não percebem. Você via que em Israel também tinha. Logo, Deus enviava um profeta, enviava um libertador, e Deus tirava aquele libertador, o que é que entrava ali? Entrava a rebeldia. Eles quebravam a lei, eles passaram a sacrificar os próprios filhos, fizeram bezerro de ouro, como foi lá no deserto. Agora, quando você vê o livro de Juízes, você vê o livro das eras. Quando você chega nos Juízes, você vê os altos e baixos do povo de Israel. Quando você vai nas eras, você vê os altos e baixos da igreja, né? Você vê a igreja ali enfrentando os falsos profetas, falsas doutrinas. Você vê a mesma coisa em Israel quando ele
entra nos juízes, porque são juízes. E nós temos aqui Juízes 6, quando Deus chama Gideão. Agora, você notou que Gideão, a sua família era a mais pobre de Israel? E o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Mas antes do anjo do Senhor aparecer, Deus enviou um profeta. Olha só, a partir do versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiu. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a essa terra, a vós dei a sua terra, aliás. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Agora, Gideão estava malhando trigo em lugar errado. Quando Deus foi tratar com Gideão, ele estava no lugar errado. Ele estava malhando trigo no lagar. Não, o lagar não é lugar de malhar o trigo. O lagar é o lugar de fazer o vinho, onde eles levam as uvas e eles ali com os pés amassam elas. E Gideão estava malhando no lugar errado. Porque a opressão era muito grande, então ele tinha que realmente despistar os inimigos. Por isso ele estava ali no lugar errado. Foi aonde Deus o chamou. E ele, quando Deus chamou, através do anjo do Senhor, ele disse: mas por que a mim? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor disse: vai nessa tua força. A condição do povo, o povo passou a brincar. O irmão Brana, na mensagem Se Deus é conosco, foi o que Gideão disse para o anjo. Então, se Deus é conosco, onde é que estão as suas maravilhas? Tudo aquilo que ele operou no Egito, no deserto, as vitórias que ele deu a Josué aqui nessa terra, e agora nós estamos empobrecidos, nós servimos aqui ao inimigo. Porque Deus nos chamou não para servir o inimigo. Ele não nos chamou para ser cauda, Ele nos chamou para ser cabeça. Ele não chamou você para ser cauda. Está lá no livro de Deuteronômio. Eles conheciam todas as promessas. Eles tinham as promessas. Só que eles falharam com Deus. Eles se afastaram de Deus. Agora Deus encontra um homem, era Gideão. Ele tinha força. Gideão não se corrompeu. No parágrafo 34, se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Não é esta a imagem da igreja hoje? Veja, Israel estava empobrecido. Não é esta a imagem da igreja? Pobre, cega e nua. A condição da igreja nesta era, a condição da igreja nesse dia. Ela é rica em bens materiais, não espiritual. Tem seus pregadores, seus cantores para impressionar. Deus não busca isso. Deus está buscando um caráter. Ele está buscando a palavra. Onde é que está a palavra? A parte de Deus na terra é a sua palavra. Ele vem buscar a palavra. Ele não busca metodista, batista, primeira e segunda etapa. Ele busca a palavra.
É a sua parte. O irmão Brana diz que Deus sem nós, Ele não é perfeito. A sua perfeição está na terra. Aquela outra parte. Não é esta a imagem da igreja hoje? Então logo sai de uma situação difícil e entra noutra. Mas é chegada a hora de ação. E o mesmo agora, a hora de ação chegou. A hora chegou quando a igreja que brinca veio para uma parada com Deus. Não há mais brincadeira de igreja. Nós devemos nos voltar para o dever. E eu creio que o próprio Deus colocará isto no coração do povo essa noite. Nós devemos nos voltar para o dever. E eu creio que o próprio Deus colocará isso no coração do povo essa noite. Que é hora de parar de brincar de igreja. Brincar de ser religioso. Brincar de ser santo. Brincar de ser justo. E agora é hora de ação. Você viu o que disse o apóstolo São Paulo aqui aos Romanos? Você está vendo o que disse aqui o profeta? É hora de parar de ser religioso. Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, o bem, eu não faço, eu faço o mal. Porque o pecado habita em mim. E ele era templo do Espírito Santo. A alma. Você ainda luta com seus maus pensamentos? Você luta nesse corpo? Você tem que lutar com você mesmo, com esses midianitas. Porque Josué não conseguiu expulsar todos aqueles inimigos da terra. Ainda ficou os midianitas. E o Senhor Deus disse que era para tirar todos. No tempo de Davi, ainda tinha filisteu. Israel ainda briga até hoje com seu inimigo. Nós ainda lutamos até hoje com o nosso inimigo. O nosso eu, o nosso ego. E faz anos que nós estamos nessa mensagem. Faz anos que nós estamos nessa caminhada. E às vezes pensamos que nós somos justos. É hora de parar com isso aí, com essa brincadeira. O povo ainda hoje, gente, a mensagem tem avançado. Nada contra. Eu estou lendo aqui as 70 semanas de Daniel. O irmão Brana fez chamada de altar. Os altares hoje estão cheios de pessoas chorando. Mas veio o irmão Brana depois do selo e disse: o altar é o seu coração. Nós temos que voltar ao original. É hora de parar de brincar. Olha a condição de Sansão. Sansão começou a fazer, o profeta disse, como no ditado popular, malandragem. O que resultou aquilo? Olha, ele não escolheu uma israelita para casar, ele escolheu uma filisteia. Saiu fora do seu território. Leia bem a mensagem, Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Saiu fora do seu território. Saiu fora da mensagem da hora. Se você sai fora da mensagem da hora, o inimigo vai te, como diz em espanhol, vai te atrapar. O inimigo vai te pegar. Você vai ficar escravo dele, ele vai furar o seu olho. Ele vai colocar uma cadeia no seu pescoço, nos seus pés. Você vai tocar moinho para ele.
Não tem pessoas que tocavam na igreja, que cantavam, hoje estão tocando nos bailes, cantando nos bailes, cantando nos botecos. Está tocando moinho aí para os filisteus? Agora, eles brincavam de igreja, então logo eles conseguiam sair de uma situação, Deus os libertava, mas ao invés de irem realmente em frente, servindo a Deus, olhando sua mão poderosa, eles voltavam para as coisas do mundo outra vez. Foi o que aconteceu com os luteranos. Depois da morte de Lutero, eles se denominaram. Eles queriam ser igual à mãe. Foi o que aconteceu com Israel. Pediram um rei, queria ser como as outras nações. Foi o que aconteceu com o povo da mensagem no mundo todo. Se denominaram, formaram grupos. Entrou o que no meio deles? Um espírito chamado faccioso, que disse o apóstolo São Tiago, que é terreno, animal e diabólico. Mas nesse tempo que vivemos, Apocalipse 10, 8 a 11, a nossa terra, o batismo do Espírito Santo, os 7 trovões. Você diz assim, não, Apocalipse 10, 1 a 7 é a terra. Sim, é parte, mas não foi toda conquistada, porque aqui está Gideão, Josué já tinha morrido, aqui está Israel com problema com os midianitas, aqui nós estamos fora da era de Laodiceia, chamados para sair, e saímos. E nós ainda continuamos enfrentando o inimigo. O inimigo é nós mesmos. O inimigo não é a Assembleia Batista, Metodista, é você mesmo. Você tem que vencer a você mesmo. Olha, mas a hora chegou quando Deus chamou ao pare. E deve ser dessa forma. Você não pode atravessar o sinal agora. O sinal é vermelho. Deus chamou ao pare. Então agora você está naquele degrau de paciência. Pare. Não é amarelo, não é verde. Nós tivemos o sinal verde, mas você estava muito longe. E você veio vindo, veio o amarelo. Você até podia passar, mas agora é vermelho. O brilho do sinal vermelho da sua vinda. O sinal é vermelho. Não atravessa porque é morte. Você vai transgredir a lei. Você vai ser multado. Vão caçar a sua carteira. Não atravesse. O irmão Brana disse aquele guardinha, magrinho, franzino, e vem aqueles carrão, carreta, ele só levanta a mão, a autoridade que está nele, todos têm que parar. Ontem tinha um guarda grande, ele levantava a mão, todos paravam. Hoje é um pequenininho, ele levanta a mão, todos têm que parar. É hora de ouvir. Apocalipse 10, 8 a 11. Ele está falando. Ele tem comido o livro. O livrinho está profetizando outra vez. A povos, tribos, línguas e nações. Ele está dizendo, pare. Ouça. Pare e escute. Não é isso que está na linha de trem, quando você vai atravessar ali uma ferrovia? Pare, escute. Não é, você tem que parar e ouvir. O trem está vindo. De repente a cancela baixa.
Você diz, não, mas dá para passar. Não, mas está escrito ali, pare, escute. Você chega na sinaleira, quando não tinha o semáforo, era o guarda. Né? E o guarda... Agora, quando ele fazia vai, aí você ia. Mas quando ele fazia isso aqui, pare. Ele era que ordenava. Por isso a mensagem é de uma só pessoa, não era 2 guardas ali, não era 3, era um só. E no semáforo não é lugar de brincar. Chegar ali e brincar de guardinha, num cruzamento, numa sinaleira de 3, 4 tempos, ali não se brinca. Movimento de carro, chegou sua vez, você passa. Mas agora não é sua vez mais. É de 3 tempos, Lutero, Wesley, Brana. 4 tempos, Lutero, Wesley, Brana e João. Agora é a hora de João. Teve o tempo de Lutero, teve o tempo de Wesley, teve o tempo de Brana. Agora é o tempo de João. Está verde para João, está verde para a esposa, para ela marchar no ritmo da palavra, da mensagem, a mensagem da hora. O profeta disse, eu acho que é hora para uma parada agora, parágrafo 40. Nós temos torcido a palavra de Deus para encaixar cada organização que existe no mundo. Eles torcem para ver se encaixa. Veja, você já viu eles torcendo na pregação para ver se encaixa Jesus como novo nome? Para ver se encaixa a palavra como novo nome? Eu já vi eles pregando e torcendo para ver se... Oi, gente, a coisa é justa. É aquela numeração daquele parafuso, daquela porca. Não adianta você tentar botar outra coisa ali que vai espanar aquilo. A coisa tem espanado. Não dá para você sair com esse carro. Vai dar acidente. Se é esse parafusinho aqui, não adianta você tentar botar um outro menor, porque não vai apertar. Maior, vai espanar. Vai estragar tudo. Você já fez isso? Estragou tudo. Fez a enjambração, né? Hoje na mensagem estão tentando fazer enjambração. Isso não funciona. Porque isso é enjambração. A esposa, a voz está nela. Porque disse o irmão Brana, ele disse que era para ouvir a fita, nós temos ouvido. Mas chegou o tempo de João profetizar outra vez, porque a voz está na esposa. Aí você quer fazer o jeitinho brasileiro, você quer fazer uma enjambraçãozinha, uma matação. É como diz o pedreiro, isso aí sai da massa. Aí começa errado, cai embaixo. Aí depois, olha, haja cimento, haja areia. E não fica certo. Não fica. A coisa tem que estar no prumo, no nível. Tem que começar certo. Gideão disse, mas eu. João também diz, mas logo eu. Não, vamos mandar fita para Goiânia. Eles têm condições. Não, é você mesmo. É você mesmo que entende disto. Você vê um engenheiro, ele sai da faculdade. Aí você dá uma colher de pedreiro para ele, manda ele fazer uma casa. Ele sabe ler planta. Manda ele fazer uma casa. Aí você tem que botar o irmão Joel, que está me assistindo aí, o engenheiro tem que pedir dele fazer. Tem que pedir o irmão Leomar, que não fez faculdade, acho que não fez nem o primário.
mas levanta um edifício desde baixo até em cima. Tem a revelação da profissão. Né? Hoje, nós temos muito, no tempo de irmão Brana era o LLD, e DDD, os doutorados, os doutores. Hoje nós temos os pregadores polidos, os grandes os astros. Deus não usa isto, gente. Deus trabalha com manjedoura. Ele trabalha com coisa simples, ele trabalha com cesto. Paulo desceu no cesto do muro. Moisés foi colocado no cesto. Do cesto e para o palácio. Deus trabalhou com cesto franca. Estava ali dentro daquele cesto. Agora o inimigo tem atacado o estado de São Paulo. Por quê? Porque foi dali que veio a mensagem através do irmão Martim. Foi para Goiânia, mas teve que voltar a São Paulo de novo. E agora a pandemia é forte em São Paulo. E agora é forte em Franca. Por quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Está quase na hora de terminar, gente. Vou só ler esse parágrafo aqui. Olha, nós temos torcido a palavra para ver se ela encaixa com a nossa ideia, com aquilo que a gente acha que é certo. Deus é o seu próprio intérprete. Fica com aquilo que está escrito. Fica com aquilo que está na voz do profeta. Porque João não tem a sua própria mensagem. João não tem uma revelação própria. Foi a revelação que foi dada ao sétimo anjo. O sétimo anjo é o revelador dos mistérios. Agora, João é esse porta-voz dele. Porque ele, Deus já levou. Você vai venerar uma pessoa morta? Isso é idolatria. Você tem que ouvir essa mensagem com aquele que está vivo. Paulo partiu, mas Irineu continuou com as cartas de Paulo. E quando chega no irmão Brana, está irmão Brana com as cartas de Paulo, dizendo, se os de Paulo entram, os meus também entram. Eu preguei o mesmo que ele pregou. Mas Paulo não pregou o mesmo que Brana pregou. As 7 eras entraram com a mensagem de Paulo. Agora, quando nós chegamos na última era, a pedra de coroa, nessa última era, porque a mensagem do irmão Brana foi a revelação dos 7 selos, o alarido foi a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões, do novo nome, foi a mensagem de uma só pessoa. A mensagem de uma só pessoa, ela está em toda a Bíblia. Nos dias do irmão Brana, era a mensagem de uma só pessoa. Deus não tinha 3, 4 vozes nos Estados Unidos. Nós tínhamos ali o Osbo, Billy Graham, Oral Roberts, mas a voz de Deus estava no kentuckiano. Deus tratava, era com ele. Os demais era dom ministerial. Hoje Deus trata com uma pessoa. Os demais são dons ministeriais. É que as pessoas não querem que a gente fale assim. Mas é como está escrito. São Paulo disse, vocês não saiam, não diga nada fora daquilo que eu escrevi. Você chega no último livro, em Apocalipse 22, e João escreve a mesma coisa.
Há uma bênção e há uma praga, para aquele que acrescentar ou diminuir. Cada plano que cada homem planejou fazer, nós torcemos a palavra para fazê-la desta maneira, e torcemos a palavra para fazê-la daquele jeito, e torcemos outra forma para fazê-la encaixar com um plano. Hoje as pessoas estão pregando um evangelismo muito bom, eles estão saindo por aí, pelas ruas, mas esse tempo já passou. Era uma hora de quê em Israel? De semear? Não, era hora de guerra. Porque eles semeavam, quando eles iam colher, os midianitas já tinham levado. Era hora de guerra. Tinha que ter um homem. E Deus está trabalhando conosco desde o ano 2000 com esses trovões revelados. As pessoas estão tendo problema com a mensagem do irmão Brana. Não com a mensagem da primeira e segunda etapa que o irmão Brana pregou. Todos eles pregam iguais. Alguns têm umas pouquinhas diferenças de doutrina, dualidade, retorno. Mas, agora, quando chega aqui nos selos, aqui que é o problema. Aqui Deus usa um homem só. Quando chega aqui, Deus usa um só para falar. Não usa dois. Mas a hora veio para pararmos. Pare de brincar de igreja. A hora é chegada quando o povo diz se você pode ter suficiente espírito para dançar no espírito, se você for capaz de ver luz diante de seus olhos, ou uma sensação correndo por suas costas, arrepiado, ou alguma tremura, alguma vibração, alguma emoção, você o tem. Você apossou-se de algo, mas eu não diria exatamente o quê. Até que visse que espécie de frutos produziria. Olha, gente, assim como fomos de parte a parte essa manhã, vocês não podem esperar. Nós não somos mais bebês. Irmão Brana ouviu de Deus desde as eras. Não ensine coisas espirituais a bebês pentecostais. Você vê que o povo ainda continua bebês. Paulo falou com a igreja de Coríntios que eles eram crianças, eles eram bebês, nenéns. Eles necessitavam de leite. Mas ele não falou isso com a igreja efesiana. O irmão José mandou uma carta, uma circular, acho que para o mundo todo, chamando a igreja de bebês. Por isso que eles não recebem o sobrenatural, porque ainda são bebês. Você pode ver nessa semana, tem meus bebês. São os bebês, eles sentam para ouvir as fitas. Eles não sentam para ouvir a mensagem do dia. Senta para ouvir as fitas. Ainda são bebês. Ainda são crianças, ainda necessitam de leite. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Eles não podem entrar na terceira puxada dessa mensagem, porque ainda são bebês. E você não vai brigar e discutir com o bebê. Não, você vai dar leite, pirulito para ele, né? Continua dando pirulito para os bebês. Você não vai brigar, gritar, ele vai chorar. Você grita, ele abre a boca. Aí você tem que botar um melzinho na chupeta, no bico ali, e botar na boca dele, né? Bota a chupetinha da fita do irmão Brana ali, da história do irmão Brana, da história da minha vida. Aí você fazendo aquilo ali, ele não chora. Ele não chora, ele não fica bravo. Porque são bebês. Você não vai dar um pedaço de carne para o bebê. BRANHM é um pedaço de carne. Brana é perfeição, o sétimo selo é Brana, o cordeiro saiu do trono. Isso é alimento forte. 7 selos revelados é alimento forte. Não é para bebês. É para a esposa. Deus te abençoe. Pai celestial, te damos graça nesta hora pela tua palavra. Por este momento, pedimos a tua bênção para os teus filhos. E nos dê graça, Pai, nesta hora.
Nós sabemos que é uma hora de guerra, não é uma hora de brincar. Não fazer como aquele soldado sair para admirar uma flor e levar uma bala de fuzil na cabeça. Senhor Deus, sabemos que é um momento de guerra. Ajuda-nos nesta hora e ajuda teus filhos e abençoa eles em toda parte, em nome do Senhor Jesus. Amém.